Dr. William, falasse sobre a sua jornada espiritual e profissional, porque eu acho que não é fácil, né? E eu já vou dar um adendo aqui, porque quando eu escuto, eu estou sendo bem sincero com o senhor, quando eu escuto assim, advogado criminalista, pa- me perdoe, né? Mas assim, a gente fala, nossa, cristão, tem isso, né? Eu Tem, acredito que tem tem. bastante. Tem bastante. Então o senhor pode falar um pouquinho. Isso é interessante que é o seguinte, quando eu comecei a faculdade de Direito, na verdade, tudo começa bem antes da faculdade de Direito. Eu sempre quis fazer faculdade. Era um sonho, mas a minha família veio de uma família de origem humilde e minha família não teria condições de pagar uma faculdade. E eu tentava fazer de todo jeito, estava tentando fazer faculdade de todo jeito, fazendo provas, vestibulares e sempre reprovando. Eu resolvi fazer pré-vestibular, mas não tinha condições de pagar pré-vestibular. Eu procurei um pré-vestibular muito conhecido aqui no Recife, não vou citar o nome, mas é muito conhecido. Ele estava com a inscrição para bolsas. E eu fui lá fazer a prova. Cheguei lá, no dia da prova tinha umas 100, 120 pessoas mais ou menos. A sala estava lotada. Eu cheguei atrasado para fazer a prova, peguei a prova e comecei a responder. Só que quando eu abri a prova na área de matemática, física, química, eu fiquei perdido. E aí eu comecei a marcar de amor, B de bondade. E eu fui o último a entrar na sala e o primeiro a sair. Fechei a prova, entreguei. Quando eu saí da sala, eu sei com aquele sentimento: Jesus, fiz a minha parte, agora é contigo. Embora, passado o tempo, eu recebi, acho que 2 dias depois, eu recebi a ligação do coordenador do curso lá, e ele me chamou. Quando eu recebi a ligação, ele disse: Ó, você tem como vir aqui hoje à tarde? Se tem. A minha avó estava próxima a mim, ela disse: o que aconteceu? Eu disse: não, o pessoal lá do vestibular, do pré-vestibular estão ligando para mim. Eu acho que é para mim dar, agora, além da bolsa, eu vou ser professor, porque recebi a ligação do coordenador. Quando eu cheguei lá, ele olhou para mim e disse: olha, em todo esse tempo aplicando provas, eu nunca vi uma nota tão ruim como a sua. Eu pensei que era o contrário. E eu confesso a você que meu chão foi embora. Ele olhou para mim e disse: ó, faculdade não é para você. Meu Deus, Tenta outra coisa, faculdade é complicado, vê outra coisa, que talvez você consiga ser feliz em outra, tentando outra coisa na vida. meu Deus. E eu saí de lá sem chão. Quando eu cheguei em casa, eu fui lá para minha delegacia particular, que eu costumo dizer. Dobrei meu joelho, entrei dentro de casa, minha avó olhou para mim e disse: o que foi que aconteceu? Eu estava ainda com lágrimas nos olhos. Disse: não, nada não, nada não. Entrei, dobrei o joelho e comecei a orar e disse: Deus, eu sou teu filho, eu não tenho condições de pagar uma faculdade. E o Senhor é conhecido como Deus dos impossíveis. Por que eu não consigo entrar? O tempo passou, eu fiz o Enem. Quando eu fiz o Enem, por causa de 1/10, eu não entrei em uma determinada faculdade. E eu fui para o culto indignado. Quando eu cheguei no culto, eu estava dirigindo esse culto, o pregador chegou e alguém disse para mim: "Ó, o pregador chegou." Eu disse: tá bom, vou passar para ele. Eu já estava bem chateado com essa negativa, com essa nota que não tinha dado para entrar. Quando o pregador começou a pregar, ele era gago. Aí ele começou, sassá, tá, Eita, tá. Quando ele falando isso, eu disse: Jesus, ainda por cima, o pregador é gago. Quando eu disse isso, a gagueira dele parou, passou. E ele disse: jovem, eu vou abrir as portas da faculdade para você. Era um evento de jovens, então tinha muitos jovens na igreja. Eu disse: também, Deus está falando com alguns jovens da igreja. E aí ele parou e disse: ele nunca tinha visto esse pregador. Ele disse: Williams Miguel dos Santos, eu vou abrir as portas da faculdade para você. Não uma, nem duas, mas 3 vezes. E isso ficou muito forte para mim. E, de fato, antes de fazer direito, eu passei pela faculdade de gestão de sistema de informação, não terminei. Fui fazer análise e desenvolvimento de sistemas na afinada Unibratec, não terminei. E aí fui fazer direito. E direito foi um susto, na verdade. Eu me matriculei em engenharia e quando eu cheguei na primeira aula de engenharia, o professor colocou um cálculo lá e disse: quem acertar o valor da equação vai ganhar 3 pontos. Eu disse: professor de faculdade, dando 3 pontos assim? Não, ninguém vai acertar isso não. Aí um rapaz levantou a mão e disse: ó, oh, o resultado da equação, a nota que o senhor vai me dar é 3. Aí o professor: diga seu nome. Ele falou, o professor anotou: você já tem 3 pontos. Eu olhei, levantei a mão, o professor disse: achou um número diferente dele? Eu disse: não, quero sair da sala. Ele disse: sair da sala? Ah, pode sair, mas diga aí o seu nome, pelo menos para eu colocar presença. Eu disse: não, vou mudar de curso.
Todo mundo começou a rir, aí como me viram um pouquinho gordinho, alguém gritou, ele vai fazer gastronomia, Eita, outro ele vai fazer moda, ele disse, meu sei o quê? Deus. Eu disse, vou fazer direito. Saiu aleatório, direito. E eu fui para a aula de direito quando eu cheguei, primeira aula ainda me lembro, aula de introdução ao estudo de direito. Pense, entrei na sala e disse, o que é que eu estou fazendo aqui? Então era uma improbabilidade. Era uma improbabilidade, mas depois se tornou uma paixão. Hoje eu não abro mão do direito, nada nesse mundo. De fato, foi Deus quem me conduziu e me fez chegar até onde eu estou. É muito, muito